Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar o nosso bate-papo dessa semana, eu quero te convidar a se inscrever e a ativar as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui, combinado? Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns sinais de maturidade. E para começar esse assunto, o que seria então maturidade? Bom, na medida em que a criança cresce, ela vai desenvolvendo maturidade emocional, ou seja, ela se torna efetivamente capaz de olhar para si mesma, de se tornar sociável, consegue conviver com aquilo que é diferente e ela vai entendendo ali as regras do jogo, digamos assim. Quando falamos de uma imaturidade na vida adulta, nós estamos falando de uma dificuldade de enfrentamento ali das demandas da vida adulta, prejudicando, por exemplo, a forma como você enxerga o mundo, como você gerencia as suas emoções, os seus relacionamentos, como você lida com as dificuldades e problemas do cotidiano. Um dos maiores desafios que nós temos no nosso dia a dia é o de lidarmos bem, de maneira prática com as nossas emoções. Então é muito comum que nos encontremos meio perdidos e tendo às vezes uma sequência de ações impulsivas. E eu percebo muito isso na minha prática clínica, essa dificuldade que as minhas pacientes têm de lidar com as emoções. O que demonstra uma imaturidade e faz com que a pessoa vá vivendo como se fossem várias emoções sobrepostas, sabe? Justamente pela falta de habilidade em lidar com elas. É bem provável que você já tenha passado por alguma situação onde você estava com raiva de alguma coisa, e aí você começa a se sentir culpada porque você estava se sentindo com raiva, e depois você se sente frustrada, e depois você acaba ficando triste, e aí vira aquela sobreposição de emoções. E isso faz com que você haja muitas vezes com imaturidade. A gente estava falando aqui anteriormente sobre as crianças, e quando nós olhamos para elas, nós percebemos que elas são imaturas, comparado obviamente a um adulto. Mas para a fase de vida que ela se encontra, é totalmente esperado um tipo de comportamento. E às vezes nós podemos ficar um pouco sem paciência convivendo com uma criança. Mas a verdade é que nós precisamos ter um olhar de compaixão, porque a gente sabe que é um ser humano que está aprendendo a gerenciar um monte de coisa e que muitas vezes, nós na vida adulta não conseguimos gerenciar. E se você que está me assistindo agora não teve alguém que te ajudou com isso para poder se desenvolver, amadurecer, é muito provável que hoje você tenha comportamentos de uma pessoa mais imatura. Então eu vou compartilhar aqui alguns sinais de maturidade e talvez você possa se identificar com algum deles, tá bom? Então a gente entendeu aqui que a imaturidade é a forma de lidar com as nossas emoções, as pessoas, de uma maneira inadequada. Não combina com o seu momento de vida atual, o que pode gerar inúmeros prejuízos. E o primeiro sinal de imaturidade que eu quero compartilhar aqui com vocês, e eu já até dei uma pincelada, é o descontrole emocional. Isso significa que a pessoa ela está lidando com sentimentos e emoções de uma forma imatura, não conseguindo reconhecer o direito o que está sentindo, não consegue muitas vezes expressar ou fazer pedidos necessários para poder resolver os conflitos. É aquela pessoa que pode dar uma exageradinha, fazer um drama e ser um pouco mais reativa. Se você tem percebido em si mesmo um descontrole, às vezes gostaria de ter uma conversa e não consegue porque chora demais, ou então é muito grosseira com as pessoas, diz que tá tudo bem quando as coisas de fato não estão. Tudo isso mostra uma imaturidade para lidar com as suas emoções. A gente espera de um adulto saudável o desenvolvimento do controle das emoções. E para isso, nós temos até outros vídeos aqui no canal, onde eu falo um pouco sobre inteligência emocional e você pode conferir depois. Mas então, o que eu preciso que você entenda aqui é que se você hoje não consegue lidar bem com as suas emoções, está se sentindo desconectada de si mesma, não consegue se expressar de maneira adequada, isso tudo demonstra imaturidade e é necessário que você busque ajuda para que você consiga se desenvolver nesse aspecto. Então esse é o primeiro sinal de imaturidade emocional. O próximo é o imediatismo. É aquela pessoa que quer tudo na hora, tem que ser numa certa urgência, as coisas têm que ser aqui agora, do jeito dela. Mas, como seres humanos, nós temos a capacidade de ponderar, avaliar e ver, o que é bom, o que não é. Isso nos diferencia dos animais, por exemplo. A vida adulta requer um autocontrole, paciência,
uma avaliação a respeito das coisas e o entendimento sobre o tempo certo, porque senão podemos meter os pés pelas mãos. O terceiro sinal é o egocentrismo. Por exemplo, uma criança acha que o mundo gira em torno dela. Dificilmente uma criança vai conseguir se colocar no lugar de uma outra pessoa, porque a criança vê o mundo a partir da sua própria perspectiva. Aos poucos, conforme ela vai crescendo, ela percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas a gente encontra muitos adultos que enxergam o mundo muito a partir de si próprios, onde só existe a sua versão. Falta então este equilíbrio entre a minha vontade individual e a vontade coletiva, e isso é um comportamento infantil. E para a gente poder amadurecer, é necessário nós sairmos desse centro do mundo. Precisamos ir aos poucos adquirindo um olhar mais amplo sobre o mundo, sobre as pessoas, entendendo que nem tudo é sobre nós e nem sempre as coisas irão sair como nós esperávamos. Então, se você tem percebido que é muito egoísta, tudo tem que ser do seu jeito, você leva todas as coisas pro lado pessoal, é um sinal de imaturidade que tá rolando por aí. E o último ponto que eu quero compartilhar com você, o último sinal de imaturidade, tem a ver com a rigidez. É aquele tipo de pessoa, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, não vou mudar, sabe? É aquela pessoa teimosa, não abre mão das coisas, não pede desculpas. Tem um pouco a ver com o egocentrismo e imediatismo que a gente já falou, mas a rigidez, ela é mais em relação aos aspectos de quem eu sou, jeito de ser. Para termos uma maturidade emocional na vida adulta, a gente precisa entender que precisamos ser flexíveis. A maturidade é sobre reconhecer que podemos melhorar, que podemos ouvir críticas e não nos ofendermos com tanta facilidade. E ter esse poder mesmo de ponderar, de entender que somos humanos, nós vamos falhar e tá tudo bem, é um processo para todo mundo. Pra gente fechar esse vídeo, eu quero te incentivar a mudar. Esteja disposta a fazer diferente e tenha a humildade de reconhecer que você tem um caminho pela frente de amadurecimento. Inclusive, se você assistiu esse vídeo, se chegou até aqui e percebeu que precisa de ajuda, eu recomendo que você busque terapia e, se quiser, pode contar comigo nesse processo, é só me mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Meu @ é psico_stephanie_araújo, vai estar na descrição deste vídeo também. E você pode me acompanhar, acessar mais conteúdos e, quem sabe, fazer parte do meu time de pacientes que decidiram se amar. Então é isso, nesse vídeo nós conversamos sobre os sinais da imaturidade. Eu espero que tenha te ajudado e tenha te dado insights. A gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!